Irmãos, vocês sabem, né? As minhas mensagens, eu gosto de observar as coisas. Nessa última semana, a gente estava conversando e meus pais, essa semana agora, eles estavam comemorando bodas. Quantos anos? 32? 32. E aí meu pai estava separando algumas fotos e ele me mandou uma foto na qual eu estava sendo apresentado aqui. Então, uma foto de 1996. Eu sendo levado pelos meus pais, né, por esse caminho aqui no meio, né? E 29 anos atrás, né? 29 anos atrás. E eu fiquei observando isso e pensando, poxa, é muito tempo, né? Muito tempo. Eu me senti um pouquinho velho já, falando assim, meu Deus, está passando, né? Mas eu fiquei pensando também na questão do quanto eu estou aqui, né? Se a gente for analisar a questão de consciência, né? Quando a gente fala assim, olha, você tem consciência de quem você é, do que você faz, geralmente é em torno dos 7 aos 12, né? Mais ou menos nessa faixa de idade que você começa a ter consciência. Então, se a gente for levar isso, são mais ou menos 17 anos que eu tenho consciência, plena certeza do que eu estou fazendo aqui. São só 17 anos de consciência aqui, 29 de existência. Isso que eu tinha 29, mas meus pais ainda tinham mais aqui, né? Mais um pouquinho aqui. Fora outros irmãos que estavam ali nas fotos, que também estavam mais um pouquinho, né? Tem mais tempo de casa. E observando tudo isso, eu fico pensando como é gratificante, né? Como é gostoso. E aí talvez você leva para a sua reflexão o tempo que você tem de casa, o tempo que você tem de convertido, o tempo que você tem com Deus, o tempo que você tem aqui no avivamento, ou o tempo que você tem na sua igreja, né? Dá uma gratidão. Você se sente grato por pensar nessas questões. E falando da minha família, mais especificamente de mim, desses 29 anos, continuamos aqui firmes, fortes, né? Crescendo, junto com os irmãos. E refletindo sobre isso, eu comecei a pensar sobre as coisas que Deus tem falado conosco, né? Se nós formos observar aqui, nós temos visto que Deus tem dado um direcionamento por vários temas, mas um único ponto que é como se achegar de fato a Deus, como reconhecer quem Deus é de fato, né? Porque hoje parece que a gente tem tanta distração, e não é, veja bem, não é distração, porque anteriormente a gente tinha aquelas questões de distração para se afastar de Deus, né? Sair de Deus. Hoje nós temos distrações que falam, não, Deus está aqui, ó. Sabe? A gente não está se distraindo com coisas, né? Não, a gente está se distraindo achando que Deus está ali. Então eu tenho visto que Deus tem mostrado isso para a gente através de palavras, através dos louvores. O que Ele quer para nós? Qual é o caminho que nós devemos trilhar? E pensando sobre isso, pensando sobre questões sobre o tempo, Deus me levou a refletir mais uma vez, como a gente já está vindo aqui numa jornada dentro da base e um pouquinho no terra, Deus tem mostrado mais uma vez sobre os 3 anos do ministério de Jesus aqui, né? Aqueles 3 anos que nós já conhecemos, já falamos, mas eu voltei a pensar sobre isso, questões de tempo. E pensando nesse tempo, pensando nesses 3 anos, pensando nisso tudo, me veio à mente um personagem muito específico, que eu já falo dele. Mas antes eu quero falar o tema de hoje, que é corpo presente e coração ausente. Amém? Vamos começar? Então, eu vou ler aqui com os irmãos, Salmos 55, do versículo 12 ao 15. Anote os versículos, leiam em casa, leiam com contexto, busquem versões, traduções, estudem. Estudem, busquem ver o que está sendo dito aqui, se de fato é verdade, né? Confrontem com a palavra, amém? Salmo 55, versículo 12 ao 14, diz o seguinte, ó. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me dele. Mas é você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado.
você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Amém? Eu quero que vocês guardem esse texto, esse trecho. Eu quero que vocês guardem ele. Se você tiver com a sua Bíblia física, coloca um marcadorzinho, porque a gente vai voltar nele no final. Tá? Mas guarde bem esse texto. Tá? Eu escolhi essa passagem para a gente iniciar essa conversa, refletindo no ministério de Jesus. Talvez, quando eu falei em um personagem específico, e quando eu trouxe esta mensagem, talvez você já tenha uma pequena ideia de quem eu estou querendo falar aqui hoje. O personagem que me veio à mente é Judas Iscariotes. E pensar em Judas é uma coisa difícil, né? Porque a gente não pensa nele. Automaticamente, se eu falo para você, Judas, você fala, traidor. Não tem outras palavras para definir isso. E é um personagem que a gente tem uma resistência contra ele. De fato. Não quero falar sobre Judas, não. Vou falar sobre os 3 anos de Jesus. Eu vou falar sobre Jesus. Vou falar, ou o máximo ali os outros discípulos, mas Judas não, né? A gente tem uma resistência. Mas mesmo assim, mesmo nós tendo essa resistência, eu quero trazer isso hoje. Eu quero conversar com os irmãos e a gente validar alguns pontos. Eu quero validar alguns pontos com os irmãos sobre Judas. Para isso, vou trazer mais um outro versículo, Mateus 10, do 1 ao 4, que diz o seguinte: chamando os seus 12 discípulos, Jesus lhe deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Bem, vamos contextualizar um pouco aqui. Vamos falar sobre Judas. Judas era um nome comum, muito comum naquela época, porque o significado de Judas vem traduzido para a gente é louvado. E esse nome Judas, ele vem do mesmo nome do patriarca Judá, filho de Jacó. É a mesma, Judas, Judá. Iscariotes provavelmente indicava que ele era da cidade de Queriote. Então era só um mostrador ali de onde ele vinha, né? Então Judas, ele fazia assim, o único apóstolo que não era da Galileia. E gostando você ou não, Judas é uma figura importante na história de Jesus. E não dá para ignorar ele. Principalmente porque ele foi um dos 12. Quando a gente leu aqui em Mateus, foi um dos 12. Só que a gente tem que pensar um pouquinho aqui. Antes de nós pensarmos, Judas e traidor, a gente tem que pensar um pouquinho antes aqui. Judas, no início, lá no início, quando teve o primeiro encontro com Jesus, ele teve um comprometimento real com Jesus. Um comprometimento forte com Jesus lá no início. Por quê? Por que eu posso falar isso? Porque ele era um dos 12, e assim como os outros, deixou coisas para trás. Deixou os seus trabalhos, deixou suas coisas, família, e foi seguir Jesus. Então, além de tudo, a gente consegue também, já que ele era um dos 12, a gente consegue também falar que Judas, ele estava envolvido no ministério. Ele estava trabalhando. Nós lemos, Mateus, ele fala, olha, chamou os 12 e deu autoridade para expulsar espíritos imundos, deu autoridade para curar todas as doenças, curar enfermidades. Então, Judas, ele estava ali, tinha autoridade de expulsar demônios, curar. Ou seja, Judas, ele era um pregador do evangelho. Ele pregava o evangelho ali, junto com os outros 12, os outros 11, né? Desculpa. Então Judas, ele caminhou lado a lado com Jesus. 3 anos inteiros, ou alguns quebrados, né? Não dá para ter uma noção certa. Mas caminhou 3 anos com Jesus. E quando nós pensamos, né, principalmente você que
é mais novo, que já escutou da sua mãe sobre as influências dos amigos, e você que é pai e mãe, que fala para o seu filho sobre as influências dos amigos, né? As pessoas se preocupam sobre a influência das coisas. E qual era o melhor lugar para você ter uma boa influência? Hoje, por exemplo, talvez você fale, não, vamos estar na igreja, porque lá tem uma boa influência. Eu tenho irmãos em Cristo, tenho pessoas voltadas ali para o mesmo propósito, eu tenho uma boa influência. Mas qual é a maior e melhor influência que uma pessoa teria do que estar ao lado de Jesus? Qual é o ambiente mais favorável para o crescimento espiritual de uma pessoa do que está ligado e ouvindo, sentindo, vivendo do lado do Salvador? Não tem, né? Judas, ele viu tudo acontecer, tudo. Judas estava lá quando Jesus multiplicou os pães e peixes. Judas, ele pegou os pães e os peixes para distribuir. Ele viu e sentiu, tocou, sabia que era real. Sabia que não era mentira, não era nenhuma falácia, não era nenhum truque de mágica. Judas, ele também viu aquela tempestade e Jesus acalmando ela só com a sua voz. Judas também viu o momento emocionante que nós temos medo de um morto ressuscitar. Judas viu Lázaro sendo chamado para fora, levantando depois de 4 dias morto. Judas, ele também ouviu pregações fortes. Por exemplo, o Sermão do Monte, Judas estava lá. Ele ouviu também todas as advertências que Jesus fez aos fariseus. Então ele sabia o que era de Deus e o que não era de Deus. O que Deus espera e o que Deus não espera. Judas também estava lá quando ele ouviu a palavra sobre o filho pródigo. Ele estava. Então não tem como a gente falar que Judas não conhecia. Judas estava num momento ali, numa galera legal, com influência boa, direto com Jesus. Quero ler com os irmãos agora, Mateus 26, 47 ao 50. Enquanto ele falava, e aqui nós estamos falando de Jesus, tá? Enquanto Jesus falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele quem os saudar com um beijo. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Amém? Acabamos de falar que Judas presenciou provas incontestáveis do poder de Deus, do poder que estava em Jesus. Teve o privilégio de ouvir a pregação em primeira mão. Caminhou com a salvação ao lado. E mesmo depois disso tudo, nós lemos aqui, que este homem ainda traiu Jesus, escolheu trair Jesus. E é quase impossível a gente entender isso. Dá uma dúvida. Nossa, mas como pode? Viveu, aprendeu, falou, estava ali o tempo todo. Como pode? Como pode fazer uma coisa tão cruel, tão devastadora? A gente fala sobre traição. A traição, ela só acontece com pessoas que são próximas. Não tem como um estranho te trair. É um estranho. É uma pessoa que você não conhece. A traição só vem daquele que você mais ama. A pessoa mais próxima de você. E é doloroso. Então pensar nisso, como é que pode? Alguém que recebeu tanto amor ali, naquele meio, naquele momento, vivenciou tanta coisa, ainda traiu Jesus. E aí, a Bíblia, ela não deixa as coisas escondidas. Ela nos dá o direcionamento do porquê. E eu quero ler uma sequência aqui com os irmãos, para a gente entender um pouco dessa escolha terrível de Judas. Primeiro, vou ler com os irmãos, João 12, do 4 ao 6.
que diz o seguinte: entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Segundo momento, lá em João 13, agora, versículo 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. E o terceiro ponto, que está lá em João 13, 27. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Eu já escutei muitas pessoas falando sobre Judas e falando assim: olha, não tinha muita opção para Judas. Era um peão ali que precisava ser movimentado para isso acontecer. Então Judas não tinha muita escolha. E quando algumas pessoas dão uma lida sobre esses versículos, tirando de contexto, dá a entender que Judas já tinha o diabo dentro nele. Judas já tinha ali, deixou Satanás entrar e é isso, fazer festa, né? Já estava ali. Só que quando a gente lê essa ordem, a gente percebe que não. Primeiro nós lemos que Jesus escolheu Judas. Então, e ele seguiu, significa que ele queria e ele amava aquilo. Depois nós vemos que Judas começou a ter os seus próprios questionamentos. Começou a roubar. Depois a gente vê que o diabo começou a induzir Judas. E depois, no fim, aí sim, Satanás entrou. E o porquê? A gente pode pensar alguns momentos. Talvez Judas ele tivesse se decepcionado com Jesus. E é uma pauta muito forte isso. A decepção de Judas com Jesus. Por quê? Porque Judas, assim como outros, esperavam um Messias político. Um Messias militar. Eles queriam uma figura terrena, e eles tinham isso baseado nas Escrituras, e eles inverteram e achavam que tinha que vir um Messias que iria livrar eles das questões terrenas, das causas terrenas. E Judas tinha essa visão. E aí quando Judas espera isso, e depois ouvindo e vivendo com Jesus, vê Jesus falando sobre reino espiritual, vê Jesus falando sobre humildade, vê Jesus falando sobre sofrimento, vê Jesus falando principalmente um ponto que pegava muito eles, que era a salvação que não seria exclusiva aos judeus. Então talvez houvesse uma decepção aí de Judas. E aí com essa decepção crescendo, talvez isso foi o incentivo a fazer Judas roubar. Por que eu digo isso? Porque talvez Judas ele começou a pegar, porque ele cuidava, né, nós lemos, ele cuidava da bolsa comum do grupo, bolsa de dinheiro. E talvez com essa decepção, Judas falou: não, peraí, não está muito certo não, vou começar a tirar um dinheirinho. Não estou roubando para mim, estou fazendo uma reserva, porque eu larguei tudo. E se der errado, como é que eu vou voltar a ter minhas coisas? Então eu estava fazendo uma poupança ali, para salvar os amigos. Ou talvez um montantezinho, para, olha, se der tudo errado, vamos redirecionar os propósitos aqui. Então ele estava reestruturando, tentando fazer ali uma reestruturação. É possível também que no momento da traição, Judas ele tivesse se enganado completamente, achando que ele estivesse dando uma mãozinha para Jesus. Aquele empurrãozinho. Olha, se Jesus não vai fazer o que eu acho que tem que fazer, acho que não precisa de uma ignição, né? Um ponto aqui. Vou dar um empurrão e aí ele vai brilhar. Vai virar essa figura que eu esperava. Então talvez na traição não fosse tipo, não, eu quero mandar prender, mandar... Não, talvez tipo, não, vai Jesus, agora vão te prender, o que o Senhor vai fazer? E aí nós já conhecemos a história, né? Não fez nada do que Judas esperava que faria. E essas brechas, esses pensamentos, eles não surgiram do nada. Foram estratégias planejadas e muito bem planejadas de Satanás.
preparando um caminho de erro, preparando um caminho para o pecado, para a perdição. Mas ainda assim a pergunta que fica, por quê? Se nós formos olhar e fazer uma análise mais profunda, provavelmente ali Judas, ele vem de uma família tradicional. Por que eu digo isso? Porque Judas, ele aceitou a seguir Jesus e conhecia sobre a profecia do Messias. Então talvez vinha de uma família tradicional, uma família que tinha fé na palavra, costume, serviço a Deus, uma família que servia e esperava ansiosamente pelo Messias. Então, como uma pessoa que vem de uma família assim, como uma pessoa que vem de um momento bom, uma pessoa que serve a Deus, que esperava o Messias, conheceu o Messias, viveu com o Messias por 3 anos, como uma pessoa escolheu o pecado? E aí, quero ler com os irmãos, Mateus 15:11, que diz o seguinte: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Amém? Tem uma frase que eu li há pouco tempo, que diz o seguinte: Judas se perdeu na mesa da ceia, enquanto o ladrão se salvou na cruz. É uma frase simples, mas que responde a nossa pergunta do porquê. Como que uma pessoa, que viveu isso tudo, mesmo assim traiu? E aí quando nós lemos isso, nós entendemos. A mensagem dessa pequena frase diz pra gente que nunca foi uma questão de lugar, meu irmão. Nunca foi uma questão de tempo. Não tem nada a ver com onde você está, ou quanto tempo você está com Deus. Não é isso que faz você estar na presença de Deus. Não é isso que te torna mais próximo de Deus. Não é o lugar certo. Não é o momento certo. Não é teu histórico perfeito. Eu nasci na igreja. Eu posso falar, eu nasci berço evangélico, que a gente usa, berço evangélico. É histórico perfeito. Não adianta. Não é isso que salva. Não é isso que me transforma. O que difere? O que nos difere? O coração. É o coração. E mais uma vez, não o coração aqui. O coração aqui. E o texto que nós lemos, ele toca neste ponto fundamental. Aqui Jesus, que nós acabamos de ler, Jesus ele estava respondendo, fazendo uma crítica, na verdade, aos fariseus e os escribas. Por quê? Porque os fariseus e os escribas, eles estavam achando uma falta de respeito o que Jesus e os discípulos estavam fazendo ali, não seguindo as normas religiosas. Era uma questão não vou me lembrar ao certo agora o contexto, mas depois você pode ler na sua casa, mas era uma questão relacionada à alimentação. E por isso que Jesus usa essa questão de o que contamina não é o que entra pela boca, Então Jesus ele estava transformando, mostrando essa questão, que a verdadeira impureza não é uma forma ou o que você está fazendo, mas é o que você faz aqui dentro primeiro. Jesus ele estava querendo mostrar assim, olha, são as coisas que você pensa, que se transformam em ações que sim, isso te corrompe. Ai não, mas eu só pequei porque eu vi o fulano. Não. Não é porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Você não pecou porque você viu, você pecou porque você quis. E Jesus ele estava confrontando essa religiosidade falsa. Uma religiosidade com aparências, feita só de aparências. Uma religiosidade que, olha, eu estou de terno, estou de gravata, ou sei lá, estou bem vestido, estou perfumado. Mas não é esse o grande ponto da questão. O verdadeiro problema, o nosso grande problema, é o nosso coração, é a nossa mente. Esse é o grande problema. A maior batalha que você vai enfrentar na sua vida não são as coisas, vou dar um exemplo, não são situações financeiras, isso é fichinha.
Parece besteira, parece que eu estou falando qualquer coisa. Não, é fichinha. Problema financeiro, fichinha. Problema com outras pessoas, tranquilo de resolver. Problema maior que nós temos é aqui. É o meu problema comigo mesmo. O eu com eu mesmo. Quando eu olho no espelho e falo assim, o que eu estou vivendo aquilo que eu falo? Eu estou agindo da forma como eu digo que eu faço? Então o problema verdadeiro é o que está aqui, porque o que está aqui se transforma em ações, se transforma em palavras. E aí, esse foi o grande ponto. Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu queria trazer o tema dela como Judas que há em mim. Mas eu achei muito forte para a gente começar assim. Mas agora você entende. Judas, aconteceu isso com ele. Se nós voltássemos lá atrás, sem o conhecimento que nós temos hoje, se voltássemos atrás, se vivêssemos aquele tempo, olharíamos para os 12, inclusive para Judas, e pelo exterior, falei, caramba, homem de Deus, acabou de curar um cara ali, acabou de expulsar um demônio, homem de Deus, olha que lindo, pelo externo, maravilhoso, nem a gente falaria, mas o dentro, o coração de Judas não estava legal. E aí sim, Judas é o exemplo perfeito para a gente falar de uma pessoa que estava de corpo presente e de coração ausente. Corpo presente, estava lá, ajudando Jesus, fazendo a obra, servindo. E coração ausente, longe de Jesus, pensando em outras coisas, pensando no bem, no terreno. E quando olhamos essa situação, aí sim dá mais indignação, né? Aí eu pergunto, já fiz essa pergunta aqui, vou refazer. E a gente? A gente é diferente? A nossa tendência quando nós lemos a palavra é observarmos Judas como um vilão totalmente isolado. Uma pessoa distante. Um caso totalmente extremo. Não tem nada a ver comigo. Só que quando a gente olha para o nosso coração, com sinceridade. Sinceridade mesmo, não é aquela sinceridade. Porque assim, vou falar um negócio para vocês. Eu tenho esse costume. Quando eu estou orando, às vezes eu sinto que não está fluindo oração. Mas por que não está fluindo oração? É problema com Deus? É problema no sinal da antena? Não, aí eu já percebo, eu falo assim, desculpa Deus, vou reformular, porque eu estou sendo hipócrita aqui no que eu estou falando. Aí quando eu reconheço a minha hipocrisia, e começo a falar a verdade, aí flui novamente. Então quando a gente tem que olhar o nosso coração, a gente tem que enxergar a verdade. Não ser hipócritas com nós mesmos, nem com Deus. Deus conhece o coração. Quando a gente observa lá dentro, a gente vê que tem algum problema lá dentro, às vezes. Judas, a gente olha e fala, Judas traiu por 30 moedas de prata. Mas e a gente? O que nós estamos escolhendo trair Jesus? São coisas? São pessoas? São situações? Quais são essas situações, pessoas, coisas que nós escolhemos no lugar de Jesus? Muitas vezes sim, traímos Jesus. E a gente olha para Judas e fala, nossa, por 30 moedas de prata? Que isso? E aí nós escolhemos trair Jesus, deixando ele de lado. Ou, olha, Deus falou, você sabe que Deus não quer que você siga um caminho. Você sabe que Deus não quer que você siga um caminho. E você olha e fala assim, vou seguir. Traiu Jesus, traiu. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O pastor Djalma uma vez disse, e é uma coisa que é tão clara, mas para mim brilhou os olhos no dia que ele disse isso. Se eu perguntar para vocês hoje, quem já matou alguém? Talvez você fale, não, eu não, nunca matei ninguém. Então talvez, você obviamente já fala assim, este pecado eu nunca cometi. O grande ponto é que se você um dia, no seu coração, desejou a morte de alguém, parabéns, você pecou. Você matou. Entre outras coisas.
Quando a gente estava vendo a série do The Chosen, recomendo várias vezes, assistam mesmo. Quando Mateus está conversando com Jesus, ele está ajudando ali, Mateus está ajudando Jesus a preparar o Sermão do Monte. E aí Mateus está cheio de dúvidas, e ele levanta uma questão, ele fala assim, olha, se um homem, ele fala assim, a palavra que o Senhor diz é difícil, porque o Senhor disse, se um homem olha para uma mulher com desejo com ela, já cometeu pecado, não faz com que todos cometam esse pecado. E Jesus olha para ele e fala assim, tá vendo? Você está entendendo onde eu quero chegar. O problema não é o exterior, meu irmão, o problema é o coração. E aí, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui hoje queremos trair Jesus. Ninguém quer trair Jesus. Eu não quero trair Jesus. Não é uma escolha do meu espírito trair Jesus. Eu não acordo e falo assim, vou pecar contra o meu amigo hoje. Contra aquele que me ama, aquele que entregou a vida a mim. Ninguém faz isso. A gente ama a Deus, ama Jesus. Só que aí que tem um ponto. A traição ela não ocorre da maneira como a gente acha que ela é. De uma maneira estrondosa. De uma maneira dramática, né? Ela é devagar, de pouquinho em pouquinho, de ponto em ponto. Pequenas escolhas do seu cotidiano, fazem um caminho difícil. Sabe aquelas pequenas coisas que alguém vira para você e fala, ô irmão, aí você fala, não é nada isso aqui. Pequenas escolhas fazem acontecer uma traição contra Jesus. E pode acontecer sem que a gente saiba. E aí vem a pergunta, como é que a gente sabe então que nós estamos de corpo presente, mas de coração ausente? E eu quero aqui trazer alguns passos para a gente refletir. Vamos enxergar pontos de traições que podem acontecer. Não vou trazer todos porque é gigante, mas eu vou trazer alguns casos que me chamaram a atenção. Olhando principalmente para a minha vida, tá? Principalmente para a minha vida, de coisas que eu já vivi. E eu quero trazer aqui com os irmãos hoje. Primeiro ponto, de quando nós estamos de corpo presente e coração ausente, tá? Primeiro ponto, quando nós priorizamos outras coisas ou pessoas acima de Deus. Quero ler com os irmãos Lucas 14, o versículo 26, que diz o seguinte, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Este versículo ele faz parte do ensinamento de Jesus sobre o verdadeiro custo de ser discípulo dele. E é interessante aqui porque, não sei como é que ficou aqui, mais do que a mim. Isso. Existem algumas outras versões, talvez se você depois puder colocar, Marcão, não sei se é o Marcão, enfim, mas meus amigos da mídia, principalmente na versão da Almeida, revista e atualizada, a gente vai encontrar, às vezes, a palavra odiar. Ele fala, se alguém não odeia seu pai, sua mãe, geralmente a gente encontra isso. Mas eu escolhi a versão nova, versão internacional, porque ela traduz isso, ela traduz para ama mais do que a mim e expressa a forma mais clara do que Jesus queria dizer no sentido original da palavra grega. Então quando nós lemos, aí é só uma observação. Se você for ler essa palavra, não ache que Jesus espera que você odeie seu pai, que você odeie sua mãe, que você odeie seus amigos, sua família, odeie o seu esposo, sua mulher, enfim. Não. Porque aí iria contra o que Jesus já falou, né? Amar o próximo, né? Não é isso. A palavra mais correta aqui é amar mais do que a mim. Ou seja, mas observando até o odiar, vendo aqui agora com essa intenção que a gente entendeu da palavra, observando esses dois cenários, entendemos o que Jesus está querendo dizer aqui. Não tem nada, não tem ninguém neste mundo que tem ou deve ocupar o lugar exclusivo de Jesus. Ninguém. Nem seu pai. Ai, mas eu amo meu pai. Legal, que bom que você ama seu pai. Mas você ama mais a Deus. Mas minha mãe.
Amém que você ama sua mãe, mas ame mais a Deus. Para mais uma visualização, recomendo novamente The Chosen. Tem um episódio que mostra uma interpretação, ok? De Jesus, criança, conversando com seu pai, José. E eu achei bonito porque mostra um carinho enorme de Jesus por José. Um carinho enorme. E quando ele ainda é criança, nessa interpretação, José fala para Jesus, fala assim, olha, eu sei que você sabe que eu não sou o seu pai como os demais garotos têm. Como os demais garotos você vai encontrar que tem. Eu sei que eu não sou, mas é um privilégio carregar isso. É um privilégio estar aqui, ser essa pessoa aqui na terra para você. Eu sou grato a Deus. Então Jesus amava sim seu pai, amava sim sua mãe, mas amava muito mais a Deus. É o modelo perfeito para a gente seguir. Então não tem nada e ninguém que pode ocupar esse lugar. Agora a gente acabou de falar só sobre pessoas, mas vamos falar sobre coisas. Não é o seu conforto, não é a sua família, não é os seus planos pessoais, não é a sua segurança, nem sua sobrevivência que tem que estar em primeiro lugar. Conforto, geralmente a gente pensa, e aí a gente pensa muito sobre isso. Eu sei que ir à igreja não é algo, né? Olha, se eu não for, perdi minha bênção. Não, né? Mas sabemos da importância de estar reunidos. Só que, o que eu falei? Né? Que as traições ocorrem nas pequenas circunstâncias. Então, às vezes, nós colocamos o nosso conforto acima de Deus. Hoje eu não vou na igreja, não, estou muito cansado, está muito frio, está chovendo, está não sei o quê, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho condição para ir para a igreja. Colocou o seu conforto acima de Deus. Ou vamos tirar a parte de ir para a igreja? Vamos pensar o seguinte, o pastor colocou para você, olha, preciso que você fale do evangelho para o fulano. Vamos comigo falar do evangelho para o fulano, dia tal. Aí você, eu não vou, porque eu estou cansado, não sei o quê, sabe? Colocou seu conforto acima de Deus. Ou sua família acima de Deus. Família é importante? Muito importante. Mas se sua família inteira está salva, se sua família inteira conhece a Deus, reúna a sua família e busque a Deus. Não coloque sua família em primeiro lugar, depois Deus em segundo. Não, reúna a sua família e busque a Deus. Seus planos pessoais. Não, Deus, olha uma coisa que principalmente nós jovens falamos. Deus, não volta ainda não, que eu quero casar. Deus, não volta ainda não, que eu quero ter filho. Espera só mais um pouquinho. Agora talvez os mais velhos. Deus, não volta ainda não, que eu quero ter meu neto. Né? Às vezes a gente coloca os nossos planos acima de Deus. E Deus não escuta esse tipo de oração, né? Ele não vai falar, meu irmão, fica tranquilo aí que eu vou voltar a hora que eu quiser. Né? Nós colocamos nossa segurança acima de Deus. Muitas vezes nós colocamos. Teve um dia que eu vim aqui de carro, nós estávamos na casa do Edinho, nós estávamos fazendo um culto na casa do Edinho, e eu voltei pro meu carro riscado, acho que eu já contei isso aqui. Podia muito bem falar, não vou mais de carro para a igreja. Não vou mais para a igreja. Por quê? Porque riscaram meu carro. Não quero que risque meu carro. Nada, até apelidei o carro, meu pai ficou bravo. Eu apelidei o carro de Rabiscarro. Você entendeu? Porque eu gosto de fazer umas piadas para aliviar, né? Um pouco, para não ficar muito tenso. E ele ficava bravo. E o carro já não era mais nem dele, já era meu, né? Mas, sabe, são situações que nós podemos muito bem, se formos olhar aqui, terrenamente, falar, não, perfeito, João, entendo o que você está falando. Tranquilo, nem, não precisa vir, não. Mas, o que? Sabe, Deus não está pensando nisso. Então, não tem nada e ninguém que ocupe, que deva ocupar o lugar de Cristo. Não tem. O lugar de Cristo é de Cristo, ponto e acabou. Se algo ou alguém ocupa esse lugar, é um início de traição. Estamos traindo a confiança, estamos traindo a amizade que temos com Cristo. Segundo ponto, quando nós ignoramos sua palavra, apesar de conhecermos ela muito bem. Quero ler com os irmãos Tiago 1:22. Que diz o seguinte, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago aqui, que era o irmão de Jesus, ele era direto, reto, objetivo.
E aqui ele estava falando o que é ser um cristão de verdade. Que cristão de verdade não vive na teoria. Cristão de verdade só vive na prática. Quando ele está falando sobre a palavra, aqui no texto, ele está falando da palavra, da mensagem completa de Deus. Quando ele fala ser praticante, é muito mais do que saber os versículos de cor. Eu sou péssima pessoa para guardar coisas. Eu não sei muita coisa de cor. Nem o meu trabalho eu sei de cor. Às vezes eu faço uma lista de coisas que eu já fiz, porque passa 2 semanas eu já esqueci. Então eu reviso. Na Bíblia, são poucos versículos que eu lembro exatamente o texto e onde está escrito. Mas não significa que, porque eu não sei, eu estou longe de Deus. Não, não é isso. Ser praticante não tem nada a ver com essas coisas. É o como você vive no seu cotidiano. Na sua casa, na sua rua, na sua igreja, sim, também. Aonde você frequenta, os lugares que você frequenta. Ser praticante é viver desta maneira. E lá na época de Tiago, assim como tem hoje, na nossa época, as pessoas escutam sermões, participam de estudos bíblicos, conhecem as Escrituras, e isso não faz nada sozinho. Porque, apesar de saber tudo isso, não deixa essas coisas transformarem a atitude delas, os comportamentos dessa pessoa. E ela sabe, já leu a Bíblia 3 vezes. E quantas vezes ela já praticou a Bíblia? Não tem que estar só presente aqui, irmão. Ou só presente na EBD, ou só presente nos cultos de quinta, de domingo. Não é isso. Você pode vir em todos os cultos. Pode estar lá carimbado com o pastor Antônio. Vim em todos, hein? Quero prêmio. Está ticado aqui meu carimbo, meu passaporte. Isso não te garante nada se você não deixar isso te transformar. Se você só ouve, você se ilude. Você vive longe de Deus. Se você só vive dessa maneira, você acha que está numa situação confortável, uma situação boa espiritual, que está tudo certo com Deus, quando você não está obedecendo o que Deus ensina para você. Judas, ele ouviu os melhores ensinamentos com a melhor pessoa que podia falar e não aplicou, ou aplicou pela metade, né? Mas não aplicou. E nós, quantas vezes já não fazemos isso? Quantas vezes você já não vem nessa igreja? Quantas vezes você já não está presente? Quantos cultos você já não viu? Quantas pregações, estudos você fez? E por que nós estamos longe de Deus ainda? O que está acontecendo com a gente então? É uma análise que nós temos que fazer. Quando nós percebemos que Deus está ausente da nossa vida, revela onde o nosso coração está. Revela o que está acontecendo com a gente, quando a gente percebe essas questões. Amém? Terceiro ponto, quando nós mantemos os nossos pecados secretos. Quero ler com os irmãos 1 João 1, 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Amém? João escreveu essa carta com um propósito claro: fortalecer os cristãos que estavam ali para combater heresias. E uma das heresias que a gente encontra aqui era a heresia que as pessoas negavam, na verdade, a realidade do pecado. Ou diziam que nós não precisamos mais nos arrepender. Ou nós não precisamos mais confessar os nossos erros. Ou seja, João está falando diretamente com pessoas que alegam ter uma vida sem pecado. Mas como é que pode? Como é que pode uma pessoa achar que ela está sem pecado? A gente acabou de ler, uma ilusão. O problema é que não é só uma questão de doutrina. Não é uma questão de doutrina. É uma questão de que as pessoas e nós já
cauterizamos alguns pecados. Mentir, para mim, pode nem ser mais pecado mais. Eu minto tanto que nem sei que estou pecando. E todo cristão genuíno, luta com o pecado diariamente. É normal. É o esperado. Se você está todo dia lutando com um pecado, está tudo certo, é normal. É o que a gente espera. Só que aí o problema é quando você percebe que, tipo, peraí, hoje eu não pequei? Eu não pequei hoje? Talvez é porque cauterizou, meu irmão. Talvez é porque você aceitou um tipo de pecado. Parece, não, isso aqui não é pecado não. Isso aqui é meu, sou eu. Principalmente os pecados que ninguém vê. Cauterizou. E o grande ponto aqui não é a gente olhar, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmão. Não é. Obviamente, se você tiver um irmão de confiança, um irmão na fé, que vai te ajudar a crescer e melhorar espiritualmente, a te orar, junto com você orar, junto com você buscar a Deus, obviamente, sinta-se livre para comentar. Mas o intuito não é você falar com as pessoas sobre o seu pecado. Não, o intuito é você falar com Deus sobre o seu pecado. É você pedir para Deus, falar assim, Deus, tá, me mostra o que é pecado na minha vida aqui. Me mostra o que tem de errado aqui. Porque como nós lemos, se nós admitirmos que não temos pecado, estamos mentindo, e a verdade não habita em nós. E quem é a verdade? Não é Jesus a verdade? Então Jesus não habita em nós. Então devemos encontrar quais são os pecados que nós adomesticamos. Isso aqui é meu pet novo. Devemos encontrar esses erros e ajustar. É normal, todo dia ficar ali ajustando. Todo dia é um trabalho novo, meu irmão. É normal. Então, a gente precisa observar isso, porque se nós estamos achando que nada disso acontece, ou sabemos que tem um certo tipo de pecado, mas para a gente não é, estamos traindo a confiança de Jesus. Quarto ponto, quando nós somos indiferentes à obra de Deus. E esse aqui é bom. Quero ler com os irmãos Apocalipse 3, versículo 16. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse versículo faz parte da carta que Jesus, através de João, escreveu para Laodiceia. Para a gente entender legal essa mensagem, vamos contextualizar ela rapidinho. Laodiceia era uma cidade próspera. Tinha de tudo, menos uma coisa: a própria fonte de água limpa. Ela não tinha. Toda a água que ela consumia e precisava ter, tinha que ser trazida de lugares muito distantes, através de aquedutos e enfim. E quando chegava na cidade, geralmente chegava uma água morna. Não era nem boa para tomar, para matar a sede, e nem boa para tomar aquele banho relaxante. Ela não servia de nada, essa água morna. Então Jesus, ele pega exatamente essa visão, esse ponto que tinha em Laodiceia, para trazer esse contexto. Vocês já sabem o que é ser morno. Ser morno, para nós, que não vivemos, não estávamos lá, ser morno é uma pessoa que a fé tornou indiferente. Por que você vai para a igreja? Não sei. E por que você não sai? Também não sei não. O ser frio representa a pessoa que ela está distante de Deus, mas ela sabe que ela está distante de Deus. Ela é honesta para admitir isso. Eu falo, o primeiro ponto para a gente é ser honesto. Seja honesto. Esse é o primeiro ponto. E uma pessoa que ela é fria, ela é honesta, que está longe de Deus. E uma pessoa quente, a pessoa que também é honesta e que está com Deus, está envolvido. Você vê e fala, nossa, essa pessoa aí está bem, engajada, vivendo a palavra. E o morno não é nenhum nem outro. É um apático, acomodado, está na zona de conforto espiritual. E a zona de conforto espiritual é perigosíssima. A zona de conforto espiritual é aquele muro, daquela charge que a gente vê, lembra e fala toda vez. Do anjo desesperado no outro quintal, vem, pula pra cá. E o diabo no outro quietinho. E o cara em cima do muro, e ele olha pro diabo e fala, por que você não grita? O anjo está desesperado,
querendo que eu vá para aí, por que você não grita? E o diabo fala, não, o muro é meu. O meio termo aqui é horrível. A zona de conforto espiritual é basicamente esse muro, meu irmão. Quando fala ali, estou a ponto de vomitá-lo, é uma imagem forte que Jesus usa para falar que esta postura incomoda Jesus. Não faz parte de Jesus essa postura. Uma postura que não faz nada. Aquele povo tinha tudo, tudo. Só que eles só não eram uma coisa. Eles não eram nem com Jesus e nem contra Jesus. Eles, estamos aí, né? Estamos aí, vivendo. Ama Jesus? Sei lá. Mas odeia? Não odeio não. Sabe? Essa indiferença, essa questão, às vezes ela é sutil. Às vezes ela é difícil da gente enxergar. Mas se ela está lá, é a pior traição que tem. Não dá para viver indiferente com a obra de Deus. Nós temos que olhar e falar, eu quero ser de Deus. Eu quero ser usado, quero sair da zona de conforto, quero fazer o que precisa ser feito, quero falar o que precisa ser dito. E Deus me leva, e Deus me conduz. É isso que Deus espera. Agora, parado, aí a gente já tem resposta. Jesus não gosta, vai vomitar. Quinto ponto, e o último aqui desses pontos de problema. Quando temos um relacionamento com Deus só por benefícios. Quero ler com os irmãos João 6:26. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse versículo aconteceu logo depois da multiplicação dos peixes e depois que Jesus andou sobre as águas. E o povo estava ansioso. Só que talvez ansioso, não, vamos lá naquela pregação daquele rapaz lá, porque no fim tem comida. Vamos na base, porque no fim tem comida. Ou seja, meu irmão, aquele povo, eles não estavam muito aí com a palavra. Queriam o que tinha de retorno. E Jesus conhecia muito bem o coração de cada um ali. E Ele revelou o real motivo de cada um. E Jesus faz um alerta muito sério para a gente hoje também. Um alerta de um tipo de religião que é movido só pelos benefícios, meu interesse. Eu busco a Deus só pelo que Ele pode me dar. É uma fé utilitária, onde Deus ele vira o meio para conseguir aquilo que eu quero. E esse versículo ele mostra para a gente qual é a busca que você está fazendo. Você busca a Deus por pura conveniência ou por convicção genuína? Qual que é a tua busca? É uma crítica amorosa de Jesus, mas séria. Jesus ele faz essa crítica para tirar as pessoas de um relacionamento superficial. Um relacionamento baseado em coisas não é um relacionamento. E quantos de nós não acabamos servindo a Deus só pelas bênçãos, ou pela cura, ou pela prosperidade? Não, porque eu vou vencer. Irmão, vou te contar um segredo. Talvez morra e não venceu aqui na terra. Na terra você pode ser que não vença mesmo. Pode ser que você vai vencer. Pode ser que você vai vencer. Talvez, e vou falar isso, João. Eu quero muito ser pai. Talvez possa não estar mais nessa terra e não fui pai. Mas pode ser que sim, pode ser que estarei aqui e serei pai. Você entende? Mas não é essa a minha busca. Quero ter um filho? Quero ter um filho, sim. Mas eu estou muito feliz, porque eu sei que independente se tenho ou não terei um filho, eu tenho salvação. A salvação está comigo. Então, quando nós enxergamos essas coisas, será que nós não amamos mais a obra do que o Criador? Só que não estamos buscando mais o resultado do que aquele que faz as coisas? Às vezes a gente quer um momento, a gente quer uma situação só. E esquece que Jesus ele pode proporcionar muitas coisas melhores. E eu não estou falando de terreno. Esquece o terreno. Esquece.
A gente tem que entender que a maior vitória que nós temos, ela já foi dada. Jesus morreu na cruz e temos a salvação. Basta aceitarmos essa salvação. Como é que aceita? Reconhecendo o que Jesus fez, vivendo esse relacionamento. O resto não importa. Se eu tenho ou não tenho, se eu vou ter ou não vou ter, não importa. Deixa para lá, vamos deixar essas coisas de lado e vamos buscar uma vida sabendo que o que eu vou ter lá com Deus é muito melhor. Obviamente, ter as coisas aqui é gratificante, comprar as coisas é gratificante, viver essa vida, Deus fez a vida para que nós pudéssemos aproveitá-la. É que houve o pecado, o homem decidiu pecar, mas Deus no início fez a vida para nós admirarmos. Olha a natureza. Eu também, além de observar a natureza, observo a construção, a genialidade que Deus deu ao homem. Observo as coisas e vejo, olha, é belo de se ver, é gostoso de viver, mas não é o todo. Não é o todo. Foi Paulo que disse que ele sabia viver com muito e sabia viver com pouco. Bom, o que ele estava querendo dizer? Que ele já viveu no muito e já viveu no pouco. E que não é essa situação, não é se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou isso, se eu sou aquilo, que eu estou perto de Deus ou não estou. Não, esquece. Eu sei viver com pouco, sei viver com muito, mas eu quero viver em todas as coisas, eu sei que Deus cuida de mim. Então, observe a sua vida. Será que nós não amamos mais as obras do que o próprio Criador? Vou te falar um ponto chocante aqui, chocante. Quando amamos mais as obras de Deus do que Deus, é uma idolatria. É uma idolatria disfarçada de fé. Aí está o problema. Às vezes a gente fala, não, eu não sou idólatra. Não. Às vezes nós somos. Às vezes nós somos. E como nós podemos corrigir isso tudo, meu irmão? Como nós corrigimos essas traições? Graças a Deus, Jesus não abandona a gente na caminhada. Jesus oferece caminhos claros para que a gente pratique e volte e tenha restauração. Eu quero olhar esses caminhos com vocês. Já estou terminando, tá? Vamos ver esses caminhos juntos. Primeiro caminho, para restauração, para sair desse vício da traição. Confissão sincera. Lá em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma promessa que a gente tem que se apegar. É uma promessa linda. Porque essa promessa de Deus nos dá o perdão, e esse perdão ele é garantido, é um perdão completo. Deus fala através daqui que não depende do que eu faço, não é se eu mereço ou não mereço. O que depende é a fidelidade e justiça do próprio Deus, está ligado com Ele. Então é um convite permanente de Jesus para fazermos que nós possamos viver uma vida de arrependimento genuíno e comunhão verdadeira com Deus. Ou seja, não adianta ficar negando, não adianta ficar escondendo o que tem dentro do seu coração. Não adianta ficar, olha, vou cobrir isso aqui, é o famoso para inglês ver, né? Olha, vou colocar tudo aqui para ninguém mais ver, só eu sei. Não adianta, Deus conhece. É ser honesto, é ser humilde, reconhecer que nós precisamos de Deus e reconhecer perante Deus que nós estamos errados. É o primeiro passo, é fundamental, reconhecimento. Não adianta nada você ir para participar de qualquer culto sem você reconhecer que você precisa ouvir aquela palavra. Quantas vezes você já não veio no culto e fala, se o irmão tivesse aqui, essa palavra é para ele. Meu irmão, o irmão não está, a palavra não é para ele, fica tranquilo. A palavra é para quem está. A palavra é para vocês. A palavra é para quem assiste. A palavra é para quem procura.
Então, quando nós reconhecemos que nós precisamos dessa palavra, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, arrependimento verdadeiro. Lá em 2 Coríntios 7, versículo 10, diz o seguinte: a tristeza, que é segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, da qual não há de se arrepender. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, dita aqui, é um sentimento profundo, é um sentimento genuíno de arrependimento. Ou seja, é uma consciência clara da nossa necessidade de mudança. Essa tristeza, segundo Deus, ela conduz a nossa vida para um arrependimento muito sincero, um arrependimento transformador. É uma mudança que acontece no nosso interior e nos conduz para uma nova vida, com propósitos de Deus. Essa tristeza, segundo Deus, ela é dolorosa, mas mais do que dolorosa, ela traz esperança. É uma dor que passa, porque você tem esperança genuína. Você tem um crescimento espiritual, que você entende e faz você correr direto para Deus, buscando perdão, buscando restauração. Agora, a tristeza, ele faz uma comparação. A tristeza, segundo o mundo, ela é totalmente diferente. É uma tristeza superficial, é uma tristeza egoísta, é uma tristeza destrutiva. Essa tristeza, segundo o mundo, é aquela tristeza quando nós perdemos bens materiais. Essa tristeza quando nós temos problemas financeiros. Esse tipo de tristeza conduz a gente à morte. Então, quando nós temos um arrependimento verdadeiro, que é feito nessa tristeza em Deus, você olha para você mesmo e fala assim: eu não mereço. Olha o que eu estou fazendo, eu não mereço. Aquele momento íntimo seu com Deus que te constrange de uma maneira tão forte que você não entende o amor tão grande de Deus. Você sabe que Deus o ama e sabe que tem salvação para você, mas você não entende o porquê disso tudo. Não dá para compreender como ser humano. Essa tristeza te constrange e te traz para o arrependimento. Agora, quando nós estamos naquela tristeza superficial, ai Deus, eu pequei, perdoa. Mas e a mudança? Será que você se arrependeu no seu coração? O arrependimento verdadeiro, ele é muito mais do que você só sentir culpa, ou muito mais do que se só sentir remorso. O arrependimento verdadeiro, ele muda a sua vida. Você se arrepende e muda de direção. Abandona definitivamente aquilo que te faz afastar dele. Amém? Terceiro ponto, uma intimidade real com Cristo. João 15, quero ler com os irmãos. João 15, 4 ao 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nessa ilustração, Jesus se apresenta como uma videira verdadeira, a fonte de vida. E nós somos os ramos que somos ligados a essa a videira. Ou seja, permanecer em Cristo é manter uma conexão íntima com Deus. Viver constantemente, através da fé. É uma vida de oração consciente. Não é oração copiada ou oração repetida, oração consciente, aquela que você está ciente do que você está falando, ciente do que você diz. E assim, dessa maneira, como o ramo precisa estar conectado à videira para viver, nós precisamos estar conectados a Cristo para poder viver. Sem Cristo não tem vida. Uma vida sem Cristo não existe. Temos que colocar isso na nossa cabeça. Vida sem Cristo não existe. Não conseguimos produzir nada. Nenhum fruto sai da nossa vida se não estivermos conectados a Deus. Pode sair outro tipo de fruto, mas não é fruto bom.
somente quando conectado à videira, nós damos os frutos que a videira fala para nós darmos. E quando nós vemos isso? Quando nós sabemos que estamos conectados à videira, observe o fruto. Se seu fruto tem a ver com amor, se seu fruto tem a ver com benignidade, bondade, fidelidade, se seu fruto tem a ver com mansidão, domínio próprio, você está conectado na videira. Fora isso, fora aquilo que está descrito em Gálatas, a gente está desconectado da videira. Nós não estamos numa vida de verdade. Estamos morrendo. Jesus tem que ser a nossa única fonte de vida. E vida espiritual. Fé é entender que a minha vida terrena pode estar do jeito que for, mas a minha vida espiritual ela tem que estar bem. Eu posso estar passando por uma doença terrível, mas a minha vida espiritual, se eu estou conectado com a videira, eu estou bem. Isso é fé. Fé não é terreno. Então, se observarmos os nossos frutos e tiver a ver com o que Cristo produz, estamos conectados. Caso contrário, não dá. Então, nossa busca, no caso contrário, é se conectar novamente. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, ainda tem a opção, ainda tem a graça esperando a gente. Quarto ponto, importante, comunidade auxiliadora. Quero ler com os irmãos, Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meu irmão, se alguém diz para você que você não precisa vir à igreja, aqui que está o ponto muito importante. Obviamente, como a gente já fala, igreja por igreja, lugar por lugar, nada faz. O que faz? É a conexão uns com os outros. Como eu falei, obviamente, você não há necessidade de você falar para as pessoas que estão aqui os seus problemas. Não há essa necessidade. Mas geralmente há uma pessoa de fé, de confiança que você pode entregar. Mas também existem outras situações na qual você não precisa dizer nada. Você só olha para o seu irmão e fala assim, ora por mim. Estou passando por uma dificuldade que só Deus sabe. E eu preciso de uma oração, um conforto. Essa é a comunidade auxiliadora, meu irmão. Uma comunidade honesta. Uma comunidade em oração verdadeira. Um apoio mútuo. Isso é essencial para o nosso crescimento espiritual, meu irmão. Deus nunca teve a intenção da gente viver só. Até porque se nós formos ler em Gênesis, Deus criou Adão. Depois viu que Adão estava só, criou Eva. Depois você consegue ver que Deus ele é um Deus que gosta da família, de crescimento. E se nós somos a família de Deus, Deus gosta disso. Deus não gosta da placa, não é a placa que Deus gosta. Deus não gosta da arquitetura como está sendo feita. Não é essa a questão. Não é esse o ponto. Deus gosta desse relacionamento, viver um com o outro. A gente já fala isso muitas vezes aqui. Eu sou o apoio que você precisa e você é o meu apoio. Eu amo aquela música que as irmãs, as labaredas cantam. Eu estou contando contigo, Deus está contando com a gente, né? Eu amo, eu até danço junto com vocês. Não sei se vocês já perceberam. Não tem um molejo tão bom, nem com as mãos. Mas eu gosto desse louvor. Eu gosto muito desse louvor. Porque passa uma verdade... Aquela conexão de tipo, eu estou com você. Eu não preciso estar aí na frente com você, mas eu estou com você. E a gente precisa um do outro. Crescimento. Quando nós somos desafiados, quando nós temos nossos problemas, o seu irmão te ajuda. Às vezes ele não tem a solução. Aquela solução que você precisa terrena. Aquele abraço. Aquele conforto. Aquela oração. Só isso já está ótimo. Já sente aquele alívio. E quando nós temos esses problemas, é aqui que nós temos que correr. É nessa comunidade. Por isso que a gente fala tanto sobre estar presente. Não é para lotar a cadeira, não é para encher. Não.
Se isso acontecer, amém. Mas não é esse o real motivo, é porque a gente precisa estar conectado um com o outro, de mãos dadas um com o outro. Ai, mas a gente vai afundar. Vamos fazer isso junto então? Entendeu? É mais ou menos essa vibe. Vamos fazer isso junto? Ah, mas vamos crescer, vamos fazer isso junto. Não, vamos ficar do jeito que está. Então vamos fazer isso junto. Não importa o que aconteça, vamos fazer isso junto. Eu preciso de você, meu irmão. Amém? Qual que é o resultado que Deus espera? Quero ler com os irmãos. Miqueias 6:8. Ó homem, Ele te declarou o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É uma resposta muito clara. Deus nunca esperou perfeição da gente. Ele não espera que você seja perfeito. O que Ele está esperando é que seu coração esteja alinhado, direcionado para a perfeição que Deus espera. Um coração reto, um coração apontado para a cruz. Esse é o resultado que Deus espera. Deus espera, não espera da gente uma religião cheia de ritual vazio. Ele espera da gente um relacionamento vivo, um relacionamento íntimo. E o objetivo final disso tudo é que a gente viva esse amor de verdade com Deus. Sabe, esses dias eu pensando, e eu até conversei com a Fê, eu falei assim, não dá uma graça, assim, um alívio, saber que cada dia mais que eu conheço a Deus, eu sou mais feliz. Parece que assim, quanto mais passos eu dou perto de Deus, quanto mais descobertas eu faço com Deus, não dá uma felicidade? Não dá uma alegria? Eu não quero voltar atrás. Quero viver coisas novas com Deus, viver um relacionamento novo. Não dá uma alegria? É esse o objetivo que nós devemos caminhar. Um amor, um relacionamento verdadeiro. Deus quer um povo em comunhão real com Ele. Com um coração genuíno, presente. Não um coração aleatório. Não um corpo presente. Deus não quer que você venha aqui na igreja fazer uma coisa, volta para sua casa e acabou. Deus quer que você venha, sim, faça alguma coisa aqui na igreja, mas com amor. Mesmo que você não faça nada aqui na igreja, Ele quer o seu coração, mais do que tudo. Mais do que tudo. As coisas que nós fazemos é para o crescimento, para pregar o ID, sabe? Por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para a base, obviamente a gente pode deixar claro que Deus seria Deus tendo base ou não tendo base. A base que fazemos aqui é para pregar o evangelho. É uma ferramenta. Ter a ferramenta ou não ter a ferramenta não indica nada do seu relacionamento com Deus. Então, se você faz algo na igreja ou não faz algo na igreja, não indica nada do seu relacionamento com Deus. Deus, Ele olha o seu coração. Se você vem para a igreja e faz com o coração voltado a Ele, amém. Se você vem para a igreja e faz de qualquer jeito, ou faz por fazer, ou faz porque, puxa, agora que eu falei para o pastor, eu tenho que fazer, né? Então vamos fazer agora. Não, se for isso, para. Vamos olhar o coração primeiro. É isso que Deus espera. E quando nós fazemos isso, quando nós decidimos fazer isso, aí a gente vê o fruto. A gente vê o Espírito Santo derramando na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo não é, sabe, é o relacionamento que você tem com Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais transbordante você está. Quanto mais longe de Deus, menos você está cheio do Espírito. Então, quando você se sente vazio, não é porque Deus te abandonou, é você que está abandonando a Deus. Talvez uma traição ocorreu aqui. Quero concluir. Vamos voltar àquele texto que eu pedi para vocês guardarem? Salmos 55, versículo 12 ao 14. Vamos ler de novo. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar.
Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me dele. Mas é você, meu colega, o meu companheiro, o meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos à multidão festiva para a casa de Deus. Esse texto, meu irmão, parece que Deus está falando conosco. Era você, aquele que eu amava, meu amigo chegado. Eu esperava isso de qualquer outra pessoa, não de você. Não de você. Quando eu leio e quando eu li isso, é como se fosse um tapa mesmo. Poxa, eu sou amigo de Deus e traio a confiança do meu amigo. Que amigo sou eu? Quem sou eu? Nós, meus irmãos, já tivemos, ou ainda temos, um pouquinho de Judas lá no nosso coração. Só que a boa notícia é que Jesus não desiste da gente por causa disso. Jesus chamava Judas de amigo, não por cumprir tabela, ele amava Judas. Jesus nos ama. Independente do que você está fazendo hoje, independente do que você fez essa semana, Jesus te ama. E a busca hoje, o que eu espero que nós possamos sair daqui hoje, é com esse constrangimento, sim, de que Jesus morreu na cruz por mim, e eu traí a confiança dele. Jesus morreu, verteu seu sangue na cruz por mim, e eu estou pisando em cima desse sangue. Eu quero que nós possamos sair daqui com uma questão no nosso coração de aquela inquietação. Eu não posso mais viver dessa forma. Não posso mais deixar isso acontecer comigo. E hoje, todos os dias, mas hoje você que ouviu essa palavra, eu que ouvi essa palavra, é o momento de retornar. É o momento de arrependimento, meu irmão. É o momento de começar novamente. É o momento de você olhar o seu coração, olhar o que tem dentro daí, os pensamentos que vagam a sua mente, as coisas que estão sobrevoando a sua cabeça. É momento de observar tudo isso e validar o que está acontecendo. É momento de entregar o coração para Deus. Jesus, ele perguntou para Judas, que a gente leu, Mateus 26, 50. Ele perguntou para Judas, Jesus: amigo, o que te trouxe aqui? Se Jesus estivesse hoje, aqui, perguntando para você: amigo, o que te trouxe até aqui? A resposta que eu quero que nós possamos dar: o que me trouxe aqui, Senhor, foi o Senhor. É o Senhor, sempre vai ser o Senhor. Não pode ser outra coisa. A gente não pode chegar nas coisas e trair a confiança de Deus. Que possamos responder essa pergunta do nosso amigo, aquele que morreu por mim, dessa maneira: o que me trouxe aqui foi o Senhor. O que me trouxe aqui, me traz aqui todos os dias é o Senhor. E o que vai continuar me trazendo aqui sempre será o Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você ore também. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais este dia, Deus. Te agradecemos por mais esta palavra, Pai. Senhor, nós reconhecemos que a palavra é um pouco sim dura, mas enxergamos nela o amor tão grande do Senhor aqui, Pai. Hoje olhamos e percebemos, Pai, que cometemos traições contra o Senhor. Traímos a Tua confiança. E queremos, Deus, parar. Queremos voltar atrás. Queremos deixar essas questões para trás, Deus. E para isso aprendemos, Pai, que devemos analisar o nosso coração. Então o que eu te peço é que o Senhor nos ajude. Ilumina aquilo que precisa ser iluminado. Deixa claro aquilo que precisa estar claro, Pai. Mostre o que precisamos remover. Mostre o que precisamos tirar. Mostre o que precisamos mudar, Pai. Mostre aquilo que está no oculto. Aquilo que nós escondemos tão bem que nós não enxergamos mais.
Mostra, Pai, porque não podemos ficar mais assim, não queremos ficar mais assim. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos e não queremos traí-lo, Pai. Nós queremos estar perto de Ti, ter um relacionamento profundo com o Senhor. Então nos ajude, Pai. Ajude a reconhecer os nossos pecados. Ajude a reconhecer as nossas falhas, Pai. Estar mais próximos de Ti dia após dia. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.